Uma eliminação óbvia. O Grêmio tá fora da Libertadores, perdendo nos pênaltis no Maracanã para o Fluminense. 2-1 no tempo normal, depois de um primeiro tempo em que o Fluminense sobrou, poderia ter feito muito mais. E nos pênaltis, o Grêmio tá fora, passa o Fluminense do Mano Menezes. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui e eu já peço para deixar o teu like desde já. Vamos analisar o resultado e também fazer uma leitura do contexto, te trazendo inclusive algumas informações. Bora lá então falar. Deixa o teu comentário daqui a pouquinho, mas pode deixar o like desde já, tá? Bom, o Renato fez o oposto do que tinha feito no jogo de ida desse confronto. Em Curitiba, o Grêmio jogou com uma linha de 4, desmanchou o sistema de 3 zagueiros, teve problemas para criar, teve problemas para propor. E aí, com a vantagem no Maracanã, o Renato montou de novo a formação com 3 zagueiros, que ali atrás tinha dado solidez para o Grêmio, que é um time, desde o ano passado, muito mais voltado para reagir do que para agir. O problema da escalação é que, para escalar 3 zagueiros, o Renato tirou um armador. O Renato decidiu não começar com o Cristaldo, ou com o Monsalve, ou com, sei lá, o Soteldo mais recuado. O Grêmio começou com o Gemerson, o Gustavo Martins, o Kahneman. Em tese, o João Pedro e o Reinaldo ficariam alinhados com o Dodi e com o Vilhaçante, e em tese, o Soteldo e o Pavon ajudariam a fechar o meio-campo. A escalação inicial ainda teve o Bright White. Só que, em tese, é uma coisa, na prática, foi outra. Com 6, 7, 8 minutos, o Grêmio se apresentou ali com alguma atitude, com uma marcação mais ostensiva, com uma marcação mais acirrada, mas isso terminou muito cedo. O Fluminense dominou completamente o primeiro tempo. O Fluminense desmanchou a vantagem do Grêmio e colocou o Grêmio numa situação ruim com menos de 30 minutos. O Fluminense entrou no melhor cenário que ele poderia imaginar com 27, 30 minutos do primeiro tempo. 2-0. O Grêmio saiu no lucro porque o Fluminense teve mais chances e porque o Dodi poderia ter sido expulso no lance em que ele desviou com o braço e o pênalti foi marcado. Então, o Grêmio poderia ter tido um jogador expulso, não teve, e poderia ter tomado mais gols, não tomou. Mas o primeiro tempo do Grêmio foi um fracasso. Foi um fracasso. O Grêmio não conseguiu dar uma finalização no gol. Não é ter uma chance de gol. O Grêmio não finalizou no gol do Fluminense em todo o primeiro tempo. Ok, vocês vão me dizer que o Grêmio tinha vantagem, que não precisava se expor. É verdade, mas não finalizar no gol é um claro sintoma de como o Grêmio errou a estratégia, de como o Renato errou o pensamento dele para o jogo. E o próprio Renato admitiu isso, né? Não de viva voz, mas no intervalo, quando ele faz 2 trocas. Mas ainda sobre o primeiro tempo, tá? Ainda sobre o primeiro tempo. A minha leitura do primeiro tempo. Os jogadores do Grêmio me pareceram sobrecarregados. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui para expor o meu pensamento sobre isso. O Soteldo. Qual é a grande virtude do Soteldo? O Soteldo tem um bom drible, ele tem agilidade, ele tem técnica, ele vai muito bem no 1 contra 1. O Soteldo não conseguiu ter nenhuma jogada de 1 para 1 no primeiro tempo. Por quê? Porque ele estava sobrecarregado, ele tinha que vir, ele tinha que armar, ele tinha que buscar a bola, ele tinha que carregar ela e chegar até a faixa do campo onde ele, Soteldo, se dá melhor, que é no lado do campo. E aí ele tinha uma marcação dobrada, uma marcação por zona com até 3 adversários. Ou seja, ele estava sobrecarregado, assim como outros jogadores. Sobrecarregados para proteger a defesa, como o Vilhaçante, ou para tentar criar, como o próprio Vilhaçante. Então, o Grêmio ficou com individualidades sobrecarregadas. E, na minha interpretação, essas individualidades ficaram sobrecarregadas porque, coletivamente, o Grêmio, no primeiro tempo, não conseguiu ir bem. O Grêmio não conseguiu criar. O Grêmio não conseguiu ter nenhuma válvula de escape. Um dos argumentos que eu ouvi nos bastidores foi de que os 3 zagueiros eram uma alternativa do Renato para proteger o Reinaldo, e porque o Grêmio não tem mais o Carbajo, que foi para os Estados Unidos, não escreveu o Edenilson e o PP está fora. São 3 volantes a menos. Então, se o Grêmio jogasse com 3 volantes do início, em qualquer eventualidade no jogo, um cartão amarelo, uma lesão em um dos volantes, teria que lançar a mão do Ronald, que é muito jovem. É uma justificativa, mas a escolha por não colocar o Cristaldo tirou o Grêmio de perto do gol do Fluminense. O Grêmio não incomodou o Fluminense no primeiro tempo. O Grêmio poderia colocar o Cristaldo ali, o Monsalvo, recuar o Soteldo e abrir mão do Pavon. Não precisava jogar com os 3 na frente, poderia ter jogado com 2.
Enfim, o Grêmio não jogou bem no segundo tempo. E aí vem o intervalo e o Renato faz as trocas, tira o Kahneman e tira o Pavon, coloca o Gustavinho no ataque e coloca o Cristaldo. E a partir daí o Grêmio começa a competir. O Grêmio não faz um segundo tempo maravilhoso, o Grêmio não faz um segundo tempo exuberante, o Grêmio compete. E o Fluminense, que tinha vantagem, também não precisava se expor. Ainda no segundo tempo, no comecinho, o Ganso acertou a trave, mas o Fluminense controlou o jogo. E o Grêmio foi para cima, o Grêmio competiu, porque tinha alguém mais para propor um dinamismo ofensivo, que era o Cristaldo. E aí o Grêmio até faz um gol de bola parada, o Reinaldo cruza e o Gemerson desvia, mas o Gemerson estava impedido. E aí depois vem o gol do Grêmio, já com as mudanças, o Monsalvo entrando, que era uma troca que poderia ter acontecido antes, inclusive, ao longo do segundo tempo. O Renato esperou. E essa é uma postura do Renato que já apareceu em momentos em que o Grêmio venceu. Então ela tá ali, ele está mantendo uma coerência de esperar. Ele não fez tantas trocas, ele não foi pro all-in tão cedo, mas ele colocou o Monsalve, que na primeira jogada efetiva foi no fundo, cruzou e o Gustavinho fez o gol. Eu não vou dizer que foi um crime que o Grêmio achou o gol, mas se a gente olhar, era muito mais um esforço do Grêmio do que um domínio, do que uma preponderância, do que o Grêmio chegando lá e tal. Ok, o Grêmio conseguiu 2-1, resultado que levou para os pênaltis. E aí, o Renato ele coloca o Arezzo no lugar do Bright White na reta final do jogo, mantendo a coerência e o histórico dele de não fazer trocas tão cedo assim, de não jogar o time todo para frente. E ele ainda tira o Soteldo, que estava visivelmente desgastado, e coloca o Natan Pescador para bater, repetindo a fórmula que já foi aplicada contra o Corinthians na Copa do Brasil, onde o Edenilson entrou só para bater os pênaltis. Nas cobranças de pênalti, até parece um filme repetido, o Cristaldo erra, e a cobrança do Cristaldo ela é muito semelhante à cobrança dele contra o Corinthians, né? E o Natan Pescador também erra. E o Grêmio é eliminado nos pênaltis. Passa pelo erro do Natan? Passa. Passa pelo Cristaldo, que mudou o jeito de cobrar? Passa. Mas passa, na minha avaliação, a eliminação do Grêmio passa pelo primeiro tempo do jogo no Maracanã, em que o Renato fez uma escolha, montou uma estratégia e errou. E o próprio Renato admitiu que errou quando fez as trocas, no intervalo. O Grêmio abriu mão de jogar no primeiro tempo, sem ter a figura de um armador. E aí, colocou o Fluminense numa zona muito confortável, tá? Nas redes sociais, a primeira reação é de um fim de ciclo do Renato, etc, 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 etc. Eu quero lembrar para vocês aí que já houve cenários assim, logo depois de um resultado ruim, de uma eliminação, em que aconteceu essa mesma leitura e isso não se confirmou. O que eu estou querendo dizer aqui é que a definição do futuro do Renato, ela não vai ser feita agora. Nem pelo Renato e muito menos pelo Grêmio. Vai passar pela maneira como ele vai conduzir a reta final do ano, em que o Grêmio tem um objetivo ainda é chegar nos 45 pontos. Então, se o Renato vai sair, se o Renato vai ficar, vai passar pelos próximos meses. O que eu estou dizendo para vocês aqui é uma leitura do que está acontecendo. O Renato não vai decidir hoje se ele vai ficar ou vai sair. O Grêmio não vai decidir hoje se o Renato vai ficar ou vai sair. Pela relação que as duas partes têm. Enfim, esse assunto pode render mais para frente, mas eu quero saber o teu comentário sobre o jogo. O que te pareceu a atuação do Grêmio? O Fluminense passou. E um rápido comentário aqui, né? Quando começou os pênaltis, eu pensei, poxa, tecnicamente o Fluminense tem jogadores muito bons para as cobranças de pênalti. É difícil imaginar que o Fluminense vai errar pênalti, né? E um dos melhores caras no jogo, o Ganso, errou o primeiro pênalti. Não foi suficiente para o Grêmio passar, né? Ganso muito bem no jogo, Arias muito bem no jogo. Thiago Silva ganhou o prêmio oficial de melhor da partida. Na minha opinião, foi o Arias que engoliu a defesa do Grêmio no primeiro tempo. E, por outro lado, os jogadores que ficaram mais abaixo no primeiro tempo, na minha avaliação, principalmente o Pavon. O Pavon ficou muito abaixo no primeiro tempo, tanto que saiu no intervalo. Quero ler a tua opinião, vamos conversar aqui na caixa de comentários. Se chegou no canal agora, pode te inscrever, ativar as notificações, deixar o teu like e te preparar para os conteúdos que virão e para os que já estão aqui, pode navegar aí, tá bom? Vamos nessa, gente! O ano ainda não terminou para a dupla Grenal, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau!